Boa tarde, pessoal. Nós estamos hoje aqui recebendo a visita do ilustre presbítero da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, Eduardo Cândido. Eduardo Cândido é um homem que sempre serviu ao Senhor lá na localidade que ele exercia a sua função, o seu ofício de presbítero. É um homem educador, é um homem instruído na palavra de Deus e da sua voz vieram vários ensinamentos bíblicos de segurança. E hoje eu gostaria que o nosso irmão Eduardo fizesse as suas considerações iniciais, Eduardo, contando o seu ofício como presbítero, a sua tarefa na igreja, qual seria, que você explicasse para o público, para os seguidores, Eduardo Cândido, quem é? Paz do Senhor, doutor Luiz Miguel, presbítero Eduardo Cândido, servo de Deus desde 1983, quando tive a oportunidade de conhecer nosso Senhor Jesus Cristo através da pregação do Evangelho, e ao longo desses anos tenho dedicado a minha vida a aprender a palavra de Deus, e não só aprender, como cumprir e também pregar. Esse é o Eduardo Cândido. Agora, o Eduardo Cândido, ele é um homem que sempre esteve vinculado à escola dominical. Os seus ensinamentos, eu não sei se como professor da escola, Eduardo. Dirigente de escola dominical. Eduardo, me causou espanto, porque você era aquele pregador solicitado, inclusive pela direção da igreja, para dar palestras, para fazer pregações, inclusive no interior do estado, substituindo pastores. E, de repente, você, sem que cometesse algum ilícito, algum pecado, e você, de repente, saiu do status de presbítero para um membro normal. Isso você poderia explicar, Eduardo, por que essa interrupção da sua administração, da sua vocação espiritual? Você poderia explicar? Sim, doutor Miguel. Quando eu me converti, em fevereiro de 1983, na Assembleia de Deus de Comportas, onde eu residia, tive privilégio de ser batizado com o Espírito Santo 30 dias após a minha conversão. Daí, então, comecei a procurar e me dedicar na palavra de Deus, nos ciclos de oração, nas vigílias, e aluno da escola dominical. Tanto é que com 6 meses de evangélico, em junho para julho, né, que é o batismo, eu desci as águas batismais, e aí já comecei como adjunto de uma classe ali em Comportas, depois tornando-me professor da classe da jovem por alguns anos. Essa foi o começo da minha trajetória. Tive a oportunidade de conhecer o presbítero Laércio Barbosa, que, por sua vez, escalado num culto de mocidade, doutor Miguel, 30 dias de evangélico, a dirigente da campanha após o batismo, que foi numa vigília, e um domingo 6 de março de 1983, ela me falava que eu ia ter a oportunidade para trazer uma palavra, falar da minha experiência da nova vida, da salvação. E ali eu tive a oportunidade de conhecer o jovem, né, adolescente André Barbosa, que o seu pai andava com ele, né, e colocava uma cadeira no púlpito para ele pregar. Me lembro até hoje que ele leu aquela parte de Jeremias, quando a parte A ou a B, que diz assim: há alguma palavra do Senhor para mim? E ele disse: há. E ali ele discorreu, né, dentro desse tema, e aquilo me impactou, me pressionou. E eu fiquei muito empolgado assim também, com o desejo de pregar o Evangelho de Cristo. E ali eu me lembro que naquela noite eu li 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E ali eu discorri sobre a minha nova vida em Cristo. Ali vários amigos
que da cachaça, do futebol, das farras, estavam presentes ali mais de uns 15 amigos que estavam admirados pelo fato de eu ser uma pessoa tão envolvida no pecado, no mundo, nas drogas, na bebida, na prostituição. E eles diziam que eu não passaria 30 dias. E naqueles 30 dias eu estava ali pregando, dando meu testemunho. De modo que quando o pregador, né, André Barbosa, fez o convite, 15 pessoas aceitaram Jesus como Salvador. Algumas delas até hoje são crentes ainda. Maravilha, maravilha, maravilha. O André Barbosa, como todos sabem, é um dos melhores pregadores que nós temos. Um dos melhores. Eu o considero dessa forma, porque ele começou desde a sua tenra idade a pregar o Evangelho. Então, quando ele ministra a palavra, a gente sabe que ele tem o dom da palavra. Muito bem lembrado, Eduardo. E a sua trajetória, a sua carreira para auxiliar, para diácono, para presbítero, me conta aí como foi essa ascensão diante da hierarquia da igreja, dos cargos. Doutor Luiz Miguel, Deus providenciou e trabalhou de uma forma assim, muito especial. E eu sou grato a Deus, eu me sinto muito grato a Deus no trabalhar do Espírito Santo na minha vida, porque eu com mais ou menos 2 anos de evangélico já era auxiliar local, no qual passei, acredito que uns 83, uns 15 anos de auxiliar local, mais ou menos. Exatamente 14 anos, que em 1987, né, 1997, estou recordando aqui as datas, não programei nada, 1997 eu fui separado para o diaconato, né? Não passei pela lista oficial, mas fui direto pelo diaconato. Convém dizer, trazer à tona aqui, que em 1996, no dia 5 de maio de 1996, em cumprimento a uma promessa de Deus, eu estava aqui no Aeroporto Internacional dos Guararapes, mais aproximadamente 500 pessoas, né? Foi um Boeing muito grande, me espantei quando entrei, e que Deus tinha me prometido que eu ia visitar a Terra Santa, né? Jerusalém. Então, ali no dia do meu aniversário, Deus me deu esse presente. Eu estava voando aqui, juntamente com o presbítero Luiz Marinho. Fomos ali, passamos 15 dias, 3 dias em Roma e mais 12 dias em Jerusalém. E, resumindo, né? Quando nós estivemos no Monte Carmelo, o presbítero Marinho lembra muito bem isso. Então, éramos desconhecidos dos demais irmãos que ali estavam, que era grupo que veio de outros municípios, de outras cidades, e ali Deus tomou um presbítero, e ele se dirigiu a mim e me disse, meu servo, eis que eu te separo para o diaconato. E ele não sabia que eu era auxiliar local, porque a norma da igreja é você ser auxiliar local, ser auxiliar oficial, e depois diácono, depois presbítero, evangelista e pastor, né? Então, eu fiquei assim pensando, meu Deus, esse homem não me conhece, mas acreditei, senti a presença de Deus. E quando nós chegamos aqui, em 96, maio de 96 aproximadamente, no ano de 1997, o presbítero Marinho estava escalado para um culto de mocidade em Candelária 1, a pequenininha ainda. E ele me convidou para pregar naquela noite, né? E quando eu estava no púlpito, pouco tempo chegou a irmã Ivanilda e irmão Dário Tavares. E o presbítero Marinho disse isso aqui, ele perguntou, quem é esse? Ele disse, é um auxiliar local, da lista local. É um servo de Deus, eu convidei ele para pregar esta noite. Eu quis descer do púlpito, o pastor Dário disse, não, deixa ele aí, manda ele ficar aí. E eu fiquei, na hora da pregação, o pastor Dário disse, manda ele pregar. E ali eu trouxe uma palavra de Deus naquela ocasião, e quando terminou, ele pegou a agenda dele, abriu a agenda e disse, apresente Eduardo Cândido para o diaconato. E o presbítero disse para ele é auxiliar local, pastor Dário, apresente para o diaconato. Maravilha. E assim foi feito, né?
me consagro o diaconato em 97. 2001, fui consagrado ao presbitério, exerci o presbitério até... hoje eu sou presbítero, né? Não reconhecido pela Assembleia de Deus, né? Pelo ministério do gestor Ailton, né? Mas eu me considero um presbítero. Depois eu conto como foi que ele tomou, ou que ele me excluiu. Você foi excluído, fui excluído do presbitério. De membros de presbítero para membro isso. Normal, comum. Então, Eduardo, a gente vê que você tem uma história na Assembleia de Deus. E essa história foi interrompida, não por Deus, porque você continua fazendo o seu trabalho. Foi interrompida de uma forma brusca, certo? No entanto, você jamais se afastou da igreja. Você jamais deixou de ser aquele mesmo Eduardo Cândido que foi auxiliar, diácono e presbítero. Então, Eduardo, eu gostaria de saber por que você desceu de uma forma tão abrupta, tão instantânea, eu posso dizer assim. Se você puder explicar. Sim, doutor Luiz Miguel. Eu sempre trabalhei como taxista, né? Passei quase 20 anos dirigindo táxi, né? Aqui na cidade do Recife, Jabotão dos Guararapes. No ano de 1998, quando o atual gestor assumiu a presidência, né, da Assembleia de Deus, eu trabalhava como um taxista e tinha uma loja no Multishop Sul de Barra de Jangada, né? Vendia confecções, mais artigo evangélico, né? Eu vendia lições bíblicas, tinha alguns amigos presbíteros, dirigente de ciclo de oração, que eu, 3 em 3 meses, eu cedia as lições bíblicas para ele, né? Eu abastecia a minha loja e vendia Bíblias, CDs, livros, né, que acompanhava as lições bíblicas, como também outros livros, né? Mas quando o atual gestor assumiu em 98, ele autorizou ao evangelista, na época, Hélio Ribeiro, que colocasse para todas as lojas não venderem mais, a proibição, né? Não vender mais, as escolas dominicais não comprar mais lições bíblicas em lojas, mas sim no templo central. A gente sempre soube que esse atual gestor ele é muito voltado para o dinheiro, né? Ele gosta muito de dinheiro, entende? Então, aí ali quebrou minhas pernas, né? Porque o meu público era o público evangélico, então eu tive que vender a loja. Estava uma crise no táxi, né? Assim, não tinha corridas suficiente, e eu tive que vender a loja, vendi meu táxi e comprei um micro-ônibus. Fui para São Paulo buscar um micro-ônibus 0 quilômetro. Ainda assumi umas parcelas muito altas, na época 3.400 e pouco, né? E aí eu disse ao pastor Albérico Valdésio, comuniquei para eles que eu não poderia atender mais as escalas, visto que eu era muito solicitado, né? Muitas escalas semanalmente. Além das escalas, pastor Simas Dias ligava para mim para atender a escala de outros. O evangelista, na época, Jefferson Aleluia, ligava quase toda semana, 2, 3 vezes para mim, quando eu não estava escalado, de modo que eu tinha que dedicar o meu tempo agora ao trabalho, né? Eu tinha que trabalhar para suprir a necessidade da minha família. E o que acontece é que eu comuniquei, né, que ia me ausentar, resumindo, né? E quando eu voltei, após 7, 8 anos, que eu voltei a não precisar mais de depender desse trabalho longo, né? E eu comuniquei ao evangelista na época, que era o evangelista Fernando Gil. Disse, olha, pastor, eu estou com toda a disponibilidade de tempo para servir a obra de Deus, como era antes, né? Eu tenho condições agora financeiras, estou com tempo, com condições para atender a lista de culto, aos estudos, naquilo que a igreja precisar. Eu estou pronto para servir a Deus com muita alegria, como antes. E
O que acontece é que, resumindo, né, eles pediram meu cartão de presbítero, que eu ainda estava, né? Eu dei para ele, no caso já na gestão esqueci o nome, do próximo evangelista que foi para lá, que hoje está em Glória de Goitá, esqueci o nome dele. Então ele pediu meu cartão de presbítero e com aproximadamente 20 dias depois ele me deu um de membro. Eu não questionei, não perguntei nada. Ele disse que eu estava proibido de subir nos púlpitos, que eu não podia. Eu disse, por quê? Ele disse, não, isso é regimento da igreja, né? Regra da igreja. Tá bom. Aí pediu para mim, conheceu, né? Perguntou qual foi por que eu me ausentei. Eu expliquei para ele outra vez, né? Quer dizer, já tinha explicado para o pastor Albérico, agora para esse novo coordenador, Antônio Gonçalo, me lembrei, Antônio Gonçalo. E ele me deu o cartão de membro, e eu passei 3 anos, ciclo de oração, vigília, escola dominical, cooperando na escola dominical, e ele não reconheceu o meu presbitério, né? Então, o que acontece é que me levou ao gestor Júnior. Júnior me ouviu e disse, não, irmão, o senhor não pecou, o senhor pode voltar às suas atividades. Mas só que na prática, isso ele disse lá a mim, mas na prática passou 3 anos e não me retornaram o cargo. Entende? Não disseram para você. Não disseram, motivo, não me disciplinaram. Você está sendo excluído do rol de presbítero por esse motivo? Não, nada. Não me disseram nada. Disseram que eu não pequei. O fato de estar ausente, eu poderia pedir um perdão no administrativo, assim eu fiz, pedi o perdão no administrativo pelo fato de estar ausente, e a vida continuou normal. Eu com meu cartão de presbítero, e quando chegou, só não tinha oportunidade nem escala, estava esperando eles começarem a me escalar, né? Mas só que quando chegou, passou-se esses tempos, ele pegou e me deu o cartão de membro. Eu achei aquilo estranho, sabe? Assim, uma forma muito sem transparência, sem justificar por que tomou o cartão de presbítero, mas eu não deixei de pregar, não. Eu continuei pregando em outras igrejas, continuei pregando, evangelizando, entendeu? Tanto é que hoje eu continuo na ativa, não na Assembleia que eles proíbem, eles não querem. Eu sou um leproso para eles, né? Eu sou mas tudo bem, cada um vai prestar conta pelos seus atos, né? E durante esse período, Eduardo, que você trabalhou para a igreja, pregando, inclusive no interior, você recebeu alguma remuneração, alguma ajuda de custo da igreja? A gasolina para você se dirigir a esses cultos, a essas cidades, você recebeu de alguma forma uma ajuda financeira da igreja? Doutor Miguel, não, até porque eu tinha condições, né? Eu tinha condições e tinha meu carrinho. Sempre disponibilizei meu carro para atender a obra de Deus. Como, por exemplo, quem me conhece, Tony Campos, o presbítero Rivaldo Florencio, o próprio, hoje, pastor Jefferson Aleluia, pastor Simas Dias, sabe que eu nunca queimei um culto, deixei de cumprir minhas obrigações como escalado, inclusive não só na capital, como também em diversos outros municípios, como Rio Formoso. Na época do pastor Severino do Ramo, eu fui para lá numa noite dar um ciclo de palestra missionária e fui sozinho com o meu carro e não tirei combustível, não fiz saída. O templo lá de Rio Formoso estava em construção. Ao final daquele culto de missão, o pastor Severino do Ramo me apresentou, me mostrou a obra que estava sendo feita lá. Brejo da Madre de Deus, fui. Lagoa de Itaenga com Tony Campos, com Rivaldo Florencio e tantos outros. Pesqueira, na época do pastor Juvinuíno, um baixinho, esqueci o nome dele. Vitória... e tantos outros municípios que agora me fogem. Você não recebia nenhuma ajuda? Nunca recebi. Você continuou na igreja dessa forma? Continuei, agora, sim. Eu te pergunto, Eduardo, quando foi que você tomou conhecimento, pela primeira vez, dessas denúncias que tem contra a direção da igreja? Doutor Luiz Miguel, eu tomei conhecimento após a minha suspensão, eu acredito que
2016, mais ou menos 2016, 2017. Foi quando eu comecei a ouvir as denúncias de desvio de conduta do atual gestor. E isso me indignou. Eu cheguei até a gravar um áudio, e aquela palavra que Jesus disse, né? Coa um mosquito e engole um camelo, né? Porque com pouca coisa eles me disciplinaram, não me disciplinaram, mas me excluíram de rol de obreiro, né? E hoje a gente tem conhecimento de tanto desvio de conduta, né, que não condiz a um obreiro, né? Conforme aquilo que Paulo escreveu, né? Ensinou, mostrou as características de um verdadeiro obreiro, né? Que ele deve se apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar. E eu pergunto, essa atual diretoria tem ou não tem de que se envergonhar diante de tantos escândalos, doutor Miguel? Como é que a gente pode pregar a Bíblia, ensinar aos outros? Paulo disse, tu que ensina aos outros, por que não ensinas a ti mesmo? Tu que ensina que não se deve furtar, furtas. Está na Bíblia, está lá em Romanos. Tu que prega, ensina que não se deve adulterar, adulteras. Tu que ensina que não se deve mentir, mentes. Então, como é que fica diante da igreja, né, da membresia, diante dos obreiros, e diante da sociedade, um homem que se diz pastor, ungido, o anjo da igreja, tendo esse comportamento? Isso nos envergonha, isso sim, que é escandalizar o evangelho, não aqueles que denunciam. Denunciar é uma atitude de coragem, de dignidade. Denunciar é uma atitude de... como a gente vê na Bíblia, os profetas denunciaram os reis ímpios que fugiam. Não é verdade? Então, eu quero parabenizar aqui, abrir um parênteses aqui, parabenizar esse grupo, tanto cristãos autênticos como o grupo Largada, e todos os componentes que trabalham, né, nesse árduo trabalho, mas prazeroso, porque assim faziam os profetas no Velho Testamento, denunciava os pecados de Israel. Então esse grupo está de parabéns por esses homens e mulheres corajosos, que não temem nem mesmo a morte, mas estão dispostos, como João Batista, a perder a sua própria cabeça, mas não vai recuar em hipótese alguma. Exatamente, Eduardo. Eduardo, já que você conviveu na gestão anterior, acompanhando, no caso, a gestão da Assembleia de Deus, eu te pergunto, essa questão da política na igreja, que antigamente não se via políticos ocupando os púlpitos das igrejas, hoje você tem uma situação totalmente diferente. Eu te pergunto, igreja e política, Eduardo, dá certo? Doutor Miguel, de jeito nenhum. Não tem como misturar a água com o óleo. E eu estava presente numa reunião onde o atual gestor, ele disse a todos os presentes ali, os presbíteros, evangelistas e pastores, que no dia que a igreja visse ele se envolvendo com política, ele estaria desviado. Eles que não ia deixar as iguarias do reino para comer com os porcos, entendeu? Em outras palavras. Então eu pergunto hoje, deu certo? Está dando certo a mistura de políticos com o Evangelho de Cristo? Dá certo? Claro que não. Isso está comprovado que nunca deu certo, nem dará certo. Agora, interessante, doutor Miguel, é que outros pastores da mesma convenção, que vem de São Paulo, Rio, de outros estados, ele não tem a hombridade de colocá-los nos púlpitos da igreja, né? Ou dar oportunidade para eles se expressarem. Agora, os políticos ele coloca nos púlpitos da igreja e dá oportunidade. O que é que está acontecendo?
Hein? É uma pergunta que a gente faz. O que é que está acontecendo, senhor? Né? Gestor da IADPE, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, esses políticos, inclusive muitos fazendo promessas diante da membresia, dizendo que iriam construir aqui no estado de Pernambuco, Eduardo, o maior templo do Nordeste. Eu te pergunto, por que essa promessa não se cumpriu, Eduardo? Por quê? Seria uma promessa para envaidecer a soberba do gestor? Seria uma promessa para engrandecer aquela parte da política, de ser grande, de ter aquele sentimento de grandeza? Por que Deus não permitiu que esse templo fosse nem ao menos iniciado? Doutor Luiz Miguel, o senhor fazendo essa pergunta, eu acabei de lembrar agora na sentença, né, do doutor Albri, quando ele colocou ali sobre Eclesiastes, né, ele lembrou Eclesiastes, vaidade de vaidade. Então não passa disso, vaidade. A questão ali era vaidade, né? O templo não era para a glória de Deus, está comprovado, porque se fosse para a glória de Deus, teria se concretizado, mas como não era para a glória de Deus, e Deus não dá a sua glória a homem, entendeu? Deus não dá a sua glória a homem, então desfez-se. E eu quero lembrar aqui que tem um áudio, um vídeo, quando o atual gestor, ele dá graças a Deus pelo trágico acidente do seu amigo, governador Eduardo Campos. Esse áudio foi divulgado amplamente. Eu acho que foi uma coisa para a família do falecido governador, deve ser uma coisa muito triste. Alguém dá graças a Deus pela morte. Então, são coisas que realmente fogem a qualquer humanidade. A gente tem que respeitar, no caso, o luto da família. Luto, e esse áudio foi logo em seguida, gravaram escondido esse áudio. E esse áudio foi amplamente divulgado. Eu te pergunto, Eduardo, essa gestão, Eduardo, com todas essas denúncias, por que ainda a grande membresia da igreja continua alimentando esse sistema, alimentando um enriquecimento fora da razoabilidade? Eu te pergunto, por que essas pessoas ainda não, a fenda não caiu dos olhos para observarem que eles estão sendo, como o próprio gestor disse, empurrados no céu dele? Aí eu te pergunto, o porquê essas pessoas não acordam desse sono? O porquê essas pessoas trocaram a adoração do Criador para a criatura? Realmente é uma situação deprimente. Para quem conhece a história da igreja durante mais de 100 anos, sabe que a gente não pode reputar a igreja, a Assembleia de Deus, a esses últimos anos como sendo aquela completude dos 100 anos. Não. Essa gestão, ela está envergonhando o nome da igreja, até por conta das inúmeras denúncias que hoje são investigadas através da Delegacia de Combate à Corrupção, a Delegacia da Polícia Federal. Tem denúncias terríveis e ninguém que tenha competência para abrir uma comissão, uma sindicância, o faz, e deixando a coisa solta. Eu te pergunto, onde se encontrar uma paridade bíblica para esse comportamento? Existe na Bíblia alguma indicação que essa pessoa esteja certa, esteja agindo de maneira correta, seguindo o ensinamento bíblico? Você que é uma pessoa que conhece bastante de Bíblia. Doutor Luiz Miguel, a questão aí da membresia, parte dela não ter aberto os olhos ainda, é por conta da doutrinação. Ao longo desses 22, 23 anos, o que
o que se implantou como doutrina dentro das Assembleias de Deus, onde se dá mais ênfase, não só da Assembleia de Deus do estado de Pernambuco, mas a nível nacional, é a questão do dízimo. E as pessoas são doutrinadas a pagar o dízimo, né, devolver para Deus o dízimo, de modo que, se não o fizer, o devorador vai entrar na casa, Então, essas pessoas foram doutrinadas a serem fiéis nos dízimos, quando o contexto de Malaquias não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a dispensação da graça, entende? Então, por conta disso, os que se dizem pastores, mas Isaías já disse, né, que eles são cães gulosos e são cães insaciáveis, que não podem se fartar. Você vê, toda a problemática hoje é por conta de dinheiro, né? As guerras por território é por conta de dízimos e oferta. Tire-se o dízimos e a oferta, se acaba essa guerra. Só ficarão os verdadeiros ungidos, aqueles que têm amor pela obra de Deus, aqueles que têm prazer em servir a Deus e divulgar a sua palavra e a doutrina apostólica, não a doutrina de homens, mas a doutrina bíblica. Então, o que nós estamos vendo hoje é os amantes do dinheiro, amantes de si mesmo. Então, por conta disso, eles criam. E uma outra coisa, um outro detalhe, doutor Luiz Miguel, é que essa atual gestão foi aparelhada para dar suporte e sustentação às diretrizes do atual gestor. Então, conheço, não vou citar nome, mas conheço homens, colegas de ministério, né, que ganhava hoje, se estivesse na ativa, dentro da sua profissão, estaria ganhando 3 mil, 4 mil reais, mas hoje, como coordenadores de áreas e como pastores de campo, estão ganhando 30, 40 mil. Motoristas de caminhão, hoje não ganha, entendeu, doutor Luiz Miguel? Então, esse homem, ele distribuiu esses cargos e altos salários para manter-se na presidência. Então, dinheiro, tudo isso aí é por dinheiro. Por isso que Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus pregou que não junteis tesouro na terra, mas no céu, onde os ladrões não minam. Então, hoje a gente vê um gestor andando aparelhado de homens de segurança. Nunca se viu isso na Bíblia, dos homens de Deus. Se vê esse comportamento na máfia, nos chefes de tráfico, entendeu? É que andam aparelhados assim com essa segurança armada, porque tem, né? Teme pela sua vida. Mas um pastor que é pregador, nunca vi Jesus andando. Pelo contrário, quando Pedro tentou usar a arma, Jesus repreendeu ele e mandou ele guardar, que não servia no reino dele, não serve homem armado. Entendeu? E outra coisa, doutor Miguel, que eu estou me lembrando, tem um fato aqui, é que os segurança deles são tão violentos, que numa das audiências, eu estava lá, e um dos segurança dele atacou um deficiente, irmão Sivaldo, quebrou o celular dele, deu-lhe no toitice dele, que ele teve que ser socorrido. E como prêmio de consolação pela atitude desastrosa desse segurança, na primeira consagração para evangelista, ele foi consagrado. Aí eu pergunto, isso é de Deus? Essa chamada é de Deus? Só para aparelhá-lo, para ele manter-se no cargo e recebendo esse alto salário que ele recebe. É isso que eu tenho a dizer, doutor Miguel. A idoneidade, no caso, qual a reputação dessa pessoa que após uma agressão inclusive, que tem um boletim de ocorrência, isso, tem um processo crime, tem um processo indenizatório do Sivaldo contra esses seguranças, qual a idoneidade, a reputação que esse homem tem para, ao invés de ser punido, ele ser, no caso, ascendido o cargo de evangelista. No caso, ele cresceu na corporação, cresceu na associação, exatamente pelo ato violento que ele causou. Então, a gente tem aí uma visão um pouco
fora do conceito tanto bíblico quanto o conceito do próprio estatuto. Porque o próprio estatuto, no caso, seria motivo de uma exclusão dessa pessoa. São presbíteros da igreja. No entanto, você, fazendo o trabalho, você foi reduzido ao cargo de membro simples, exatamente porque você não pôde trabalhar e justificou. No entanto, esse presbítero alçou uma promoção pelo ato de violência. Qual credibilidade, eu te pergunto, Eduardo, a pessoa que vai subir no púlpito da igreja para pregar o evangelho? Aquele evangelho que Jesus disse que no rosto vire outro. Se caminhar uma parte, caminhe mais. Então, o porquê essas pessoas são elogiadas, são alçadas a cargos maiores, mesmo praticando esse tipo de coisa? O que é que você tem a dizer sobre o teu caso específico, com esse caso dessa promoção dessas pessoas violentas, Eduardo? O que é que você tem a dizer? Qual a visão desse gestor para ter uma visão tão mesquinha, uma visão tão pequena, que proíbe uma coisa tão normal, que você saiu para trabalhar, para sustentar sua família, já que a igreja não te remunerava, e no outro caso, porque é próximo ao gestor, pratica um crime, porque esse foi um crime, inclusive está sendo apurado ainda. Qual a diferença? Qual a visão desse gestor? Que, num caso totalmente díspare, ele nomeia e outro ele exclui. O que é que você tem a dizer dessa visão, segundo a Bíblia, Eduardo? Doutor Luiz Miguel, segundo a Bíblia, só existe uma palavra, ou outras palavras, mas o que me vem à mente aqui é a questão da injustiça. Injustiça. O que me conforta é porque a Bíblia Sagrada, ela já mostra, né, como vivem esses homens, né? Eles são injustos, mas o que me conforta é o que está escrito na Bíblia, né? Deus não é injusto para se esquecer, né? Deus não é injusto para se esquecer. E o que nós estamos vendo é uma inversão de valores, doutor Luiz Miguel. Uma inversão de valores. O profeta Isaías disse: ai daqueles que fazem do mal bem, ai daqueles que fazem da escuridão luz, ai daqueles que fazem do amargo doce. É o que nós estamos contemplando hoje. As pessoas, para ascender no ministério dessa atual gestão, basta bajular, que não condiz com a minha personalidade. Então, eu sou sincero naquilo que eu digo. Então, por conta disso, eu tenho padecido, porque eu não sei ver uma coisa errada e compactuar com o erro. Obviamente, todos nós temos nossas falhas, mas Salomão disse que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aqueles que as confessam e deixam, alcança a misericórdia. Então, em falar em misericórdia, a gente vê na atual gestão sem misericórdia, doutor Luiz Miguel. Mas o pastor Tiago, ele escreveu, ele disse assim: o juízo de Deus será sem misericórdia sobre aqueles que não exerceram a misericórdia, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, misericórdia. Os bem-aventurados são os misericordiosos. Aí eu pergunto, qual o exercício da misericórdia quando um deficiente é espancado diante de um gestor que sai se gloriando por aquele espancamento? Aí eu pergunto, cadê a misericórdia? Me faz lembrar aquela parábola que Jesus contou do bom samaritano. O religioso descia e viu o homem lá que foi espancado e meio morto, né? Ele passou, porque estava muito ocupado com a sua religiosidade. Ele estava indo para o templo, era um sacerdote. Muito bem lembrado. Depois vem um levita e passa de largo, mas um bom samaritano, ele para. Ele tinha azeite, ele tinha óleo, ele tinha condições de hospedar, de tomar conta, de cuidar dele. Entendeu, doutor Miguel? Então,
É o que a gente sente falta. Quantos obreiros, né, que cansaram da viagem, né? Cansaram, adoeceram na viagem e são desprezados, são maltratados. É verdade. Entende? Então isso traz assim um sentimento de misericórdia. Por que não exerce a misericórdia, doutor Luiz Miguel? Eu me lembro que eu li, me debrucei sobre 1 Samuel, capítulo 30, quando Davi, ele está com seu exército fugindo das perseguições, e ele encontra um servo do Senhor amalequita, que ele era egípcio, mas era servo do amalequita. Então ele adoeceu no campo de batalha. E o que o amalequita fez? Abandonou no deserto para morrer, desprezou. Aí o exército de Davi encontra, e Davi diz, dá pão para ele, dá água para ele, dá figo para ele, dá passa. Ele recobrou e Davi o alistrou para trabalhar no exército de Israel. Então, o que eu vejo hoje é isso, muitos abandonados, muito desprezados, que tem que se agrupar no outro exército para trabalhar, porque não é aceito mais na sua denominação, né? Onde ele aceitou Jesus. A gente tem muitos pastores, evangelistas hoje, Eduardo, abandonados. A palavra literal é essa, abandonado. Abandonados. E as suas respectivas famílias. Inclusive, não veio do meu escritório ações em que viúvas questionam isso. Viúvas questionam isso. E, infelizmente, a igreja poderia usar de misericórdia. Isso. E atender essas famílias. Nós temos famílias aqui que a esposa de um pastor que trabalhou, deu longo serviço à igreja, e hoje ela está doente. E por conta da doença foi necessário um pedido de ajuda à direção, e a direção se recusou a ajudar. E esse pastor, infelizmente, ele saiu, no caso da IEDPE, e hoje ele busca um lenitivo para sua esposa, uma procura que não tem a quem buscar, se a própria igreja o abandonou, virou as costas para ele. Então, são coisas tristes. Não só essa questão desse pastor, outro pastor também, que numa reunião foi chamado de ladrão, ele usou essa palavra, e esse pastor entrou em depressão profunda, e hoje vive uma vida vegetativa. Os filhos deles me procuraram e disseram, eu digo, olha, eu não tenho o que fazer. Tentei conciliar com a direção da igreja para dar uma ajuda a esse pastor, mas não obtive resposta. Infelizmente, a gente tem uma situação que é lamentável, uma situação deprimente, porque a gente vê essa situação, inclusive, de denúncias aí de abandono de idosos. Então, os idosos, essa questão desse projeto aí, PROAT, que diz atender os idosos, só tem uma finalidade, no meu entender, é coletar os dízimos e a oferta desses idosos, porque, segundo um dos pastores que estão na direção da igreja, os idosos é que sustentam a obra. Isso é vergonhoso. Isso é vergonhoso, homens saudáveis, jovens ainda podendo trabalhar, viverem à custa desses idosos, dessas pessoas que trabalham, dão o seu suor para conseguir o seu pão de cada dia e ainda alimentam essas pessoas. Eu digo que essas pessoas são parasitas que vivem do suor alheio. Isso é a verdade e a gente não pode esconder. Porque hoje, Eduardo, se você observar os pastores que estão no sertão, a disparidade de remuneração é coisa gritante. Tem pastor que ganha R$2.000, tem pastor que ganha R$50.000. Por que essa diferença tão grande, sendo ambos pastores? Por quê? Então, todos silenciam, ficam calados, porque isso fica a critério do gestor-presidente.
ele faz essa análise, ele distribui, ele diz, esse aqui vai receber X, esse aqui, sem nenhum critério. Qual o critério? Tem critério para se ter uma diferença tão grande de salário? Então, Eduardo, eu acho que a igreja deveria rever esses princípios que estão escandalizando a igreja no meio social. Porque quando se descobre a lista de remuneração dos pastores, o pessoal fica extremamente indignado, escandalizado por conta da disparidade. Inclusive, a lista diz, após toda a remuneração, o gestor-presidente ele recebe em torno aí de mais de R$200 mil. Isso é uma vergonha. Quando se comenta isso, as pessoas ficam, o quê? E as pessoas estão tão indolentes com isso que acham que isso é natural. Então, as denúncias, inclusive, que você já fez várias vezes, isso aí soa como uma voz perdida no deserto, que ninguém escuta, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouvem. Infelizmente, essa é a realidade. E esse pessoal está alimentando aí essa gestão. E essa gestão vai continuar, inclusive, depois de todas essas denúncias, Eduardo. Os políticos estão lá na igreja como verdadeiros urubus, aves de rapina na carniça. A verdade é essa. Porque o que a gente vê nas ceias agora é um palanque político. Isso é vergonhoso. Para quem conhece a história da Assembleia de Deus, isso é vergonhoso. É verdade. Eu tenho relatado aqui, Eduardo, um caso que eu, quando jovem, o prefeito aqui de Recife era Augusto Lucena. Ele usava um chapeuzinho. E esse homem ia para a igreja assistir o culto. Ele sentava-se no meio da igreja, tirava seu chapéu em respeito, e assistia o culto. Terminando o culto, eu sempre observei isso nele. Terminava o culto, ele saía sem falar com ninguém. E era o prefeito da cidade. Ninguém nunca o anunciou, nunca, que ele ali ouvia a palavra. E muitas pessoas que procuram hoje a igreja, procuram com sede, procuram porque estão necessitando daquele alimento. E quando chega, vê um desfile de vaidades, como você falou, um desfile de poder, é o que a gente vê hoje na direção da igreja. Quando eu vejo esses políticos na igreja, eu posso ver aquela imagem de Jesus com um chicote, dando bordoada nas costas dessas pessoas, porque estão usando a igreja, onde se prega a palavra, para se vender política. Então, Eduardo, o que é que você acha disso no olhar bíblico, segundo a palavra de Deus? Isso está correto, Eduardo? Então, Miguel, claro que não. Veja só, as pessoas, quando procuram uma igreja, uma denominação, elas procuram para receber uma orientação espiritual. Entendeu? Porque estão perdidas, então eles querem encontrar a verdade, porque o que liberta é a verdade, não é a denominação, o espaço ali, é a palavra de Deus que é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas é de dar tristeza a gente vê homens que até falam a palavra, eles são como papagaio, né? Eles gravam e soltam aquilo ali, mas não tem a vivência, a experiência da palavra. Porque uma coisa é você falar a palavra de poder, e outra coisa é ter o poder da palavra. Essa que é a diferença. Então esses homens, eles são mestres, como era Nicodemo, né? Mestre Israel. Mas na hora de você ter aquela experiência com Deus, contar a experiência dos outros é fácil. Eu quero que você conte a sua experiência, está entendendo? A sua experiência com Deus, a sua vivência com Deus. Isso é o que conta. E por conta desse envolvimento de política, de políticos, e essa mistura, a gente observa que não há mais a manifestação do Espírito. Ezequiel viu quando a glória de Deus ela saía do templo, né? Ela saía do templo. Então hoje eu
tenho experiência porque Jesus me batizou com 30 dias de crente. Eu ia para os congressos de 87, 85, 84, 83, todos os congressos eu ia, tanto aqui como em Vitória, quando era o pastor Juvinuíno Torres, não sei se o pastor o doutor Miguel lembra. Conheci. E Escada e outros lugares. Então a gente via a manifestação do poder de Deus. Tanto é que no final de um congresso, nunca disse isso, vou dizer agora, no final de um congresso, todo mundo saiu, eu fiquei de joelho lá orando. A zeladora limpando o templo, eu fiquei dizendo a Deus, eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui. Deus, eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui, porque eu não quero enfrentar esse mundo. Eu era novo convertido, mas a apoteose, o poder, a graça, a manifestação. Hoje a gente vai para os cultos, só se vê idolatria, só se fala mais no nome do homem do que de Cristo. É mais fácil você lembrar, você esquecer o nome de Jesus, mas o nome do homem não. Então isso é idolatrar o homem, né? Paulo disse que honra mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Então, agora eu vou aproveitar, doutor Luiz Miguel, para dizer, Deus não tem culpado por inocente, e não tem inocente por culpado. O tribunal de Cristo vai levar os salvos para a receber os galardões. Mas muitos que pensam que vai ao tribunal de Cristo não irão. Vai enfrentar o trono branco. Sabe por quê? Porque Deus não tem culpado por inocente. Deus é justo. E a justiça de Deus é que vai prevalecer. O salmista disse que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Justiça que a verdade vai adiante do seu rosto, né? Justiça e juízo é a base do trono de Deus. Então a verdade vai adiante do seu rosto. Então Deus não vai ter esse sentimento humano de não julgar aquele, não, mas eu era pastor, não, mas eu era evangelista, mas eu preguei, eu expulsei demônios, você fez, mas ele vai ouvir, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Então, todo aquele que profere o nome de Cristo, disse Paulo, aparte-se da iniquidade. Mentir é iniquidade, doutor Luiz Miguel. Enganar é iniquidade, doutor Luiz Miguel. A gente não pode associar um mentiroso, quanto mais, não pode associar ele a um anjo da igreja. Isso é cegueira. Eu não aceito. Tem que se passar pelo crivo da palavra. A palavra que molda o nosso caráter e a nossa vida, e não as falácias de púlpito. Não adianta tentar falar línguas estranhas no púlpito para enganar, para impressionar, para dizer que é espiritual. Não, porque não vai enganar, porque na igreja Deus ainda tem homens que têm dom de discernimento, ainda tem um discernimento. Muitos não falam porque têm medo, estão se acovardando, feito diz o presbítero Giovanni, estão se acovardando, mas se deixar levar pelo dom do Espírito Santo, não vai aceitar essa bagunça que está acontecendo nos cultos. Entendeu, doutor Luiz Miguel? Então, causa tristeza. Eu não sou revoltado. Eu tenho um sentimento de tristeza, sabe? Mas não de revolta. Um presbítero disse para mim, irmão, se o senhor não está satisfeito com a igreja, por que o senhor não procura outro? Eu disse, eu não procuro outro porque a igreja não é sua, a igreja não é do atual gestor. E a minha história dentro da Assembleia de Deus, ninguém pode apagar, tá certo? Então eu não vou sair, que saiam os corruptos, que saiam os mentirosos, que saiam aqueles que não querem se arrepender, mas eu não vou sair não, tá certo? Então eu respondi para ele. Então, é isso, doutor Miguel. Agora, qual a mensagem, Eduardo, que tu tem para esses pastores que, assim como você se indigna, assim como você tem esse conhecimento, eles também têm. Eu não acredito que após tantas denúncias, esses pastores auxiliares, eles não têm conhecimento dessas verdades. Qual a palavra que você tem para esses homens que envergonham a história da igreja porque eles endeusam um homem em detrimento do seu Criador? Eu queria que você desse uma palavra segundo a Bíblia para esses pastores. Amém. Que estão lá balançando a cabeça, bajulando o seu presidente. Eu queria que você falasse ao teor da palavra de Deus. Esses homens estão certos?
Quando o apóstolo São Paulo foi a regiões da Galácia, ele encontrou um líder que era o pastor Pedro. E ele viu que Pedro tinha um comportamento de dissimulado. E o Paulo, ele repreendeu na presença de todos o Pedro. E disse mais ainda, até tu, Barnabé, se deixou levar pela dissimulação. Então, doutor Luiz Miguel, à luz da Bíblia, nós, como presbíteros da igreja, temos a autoridade divina, autoridade não da religião, mas a autoridade do Espírito de repreender esses indivíduos que se apostataram da fé, se desviaram do caminho, entende? Porque Paulo, quando estava nas suas viagens, ele disse a Tito, me parece que é Creta, te deixei em Creta, para que tu levante presbíteros, para pôr em boa ordem as coisas que ainda restam. Então é missão, dever de um presbítero colocar em boa ordem a doutrina, os bons costumes, a ética, a moral, entendeu? Isso é dever de um presbítero. Então nós temos a autoridade pela palavra de Deus de zelar pela doutrina. Zelar pela doutrina. Porque Paulo disse, eu não fui constituído só para pregar o evangelho, mas para a defesa do evangelho de Cristo. E ele disse a Tito, né? Como te deixei em Creta para que tu retenhas a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que sejas poderoso para repreender os contradizentes e tapar a boca dos faladores. Então, se nós, eles acham que nós somos faladores, né? Mas usando a palavra de Deus, por que ele não levanta homens para vir tapar a nossa boca? À luz da palavra de Deus, no crivo da palavra de Deus. E não ficar com lorota no púlpito, essas mensagens de carapuça, chamar os irmãos de canalhas, chamar os irmãos de endemoniado, de Corá, Datã e Abirão. Uma vez um estava pregando lá na minha congregação, onde eu faço parte, e ele estava falando que nós, esses que estão denunciando os desvios de conduta do atual gestor, Corá, Datã e Abirão. E eu perguntei para ele, cadê Moisés? Onde é que está o Moisés? Presente o Moisés? Um homem com as características de Moisés, me apresente. E ele ficou tutubiando e não falou nada. Então, irmão, feche sua boca, irmão. Vá orar e pedir direção a Deus. Não atrapalhe o trabalho daqueles que têm coragem de denunciar. Até porque nós temos respaldo bíblico. Paulo disse assim, não vos associei ou não vos comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Então, é um dever de cada cristão, e principalmente um obreiro, ele denunciar essas obras, condenar essas obras, não o homem, mas condenar essas obras infrutuosas das trevas, doutor Luiz Miguel. Porque se caso não agirmos assim, é omissão, e omissão é pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. A Bíblia diz isso, a Bíblia nos ensina isso, né? Sabe fazer o bem e não faz, peca, e nós não queremos pecar. Então, a solução para esses pastores, é só, como Paulo disse, né? Tu que dorme entre os mortos, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, homens. Mergulhe, ele não manda você se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Então, examine na palavra de Deus. Faça como os irmãos lá de Bereia, os bereanos, né? Que Paulo pregava, ele examinava nas escrituras se era aquilo que Paulo estava pregando. Entende? Então, por que vocês não fazem isso? Pegam a Bíblia, examinam o que ele diz. Por exemplo, ele pregou no Templo Central que queria empurrar os irmãos no céu. Está na Bíblia onde isso? Bem-aventurado os que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito a entrar na cidade pelas portas. Entrar, não é pular, não é ninguém empurrar. Quem empurra é pela janela, empurra de todo jeito. Então, isso não é doutrina bíblica. Não é doutrina bíblica, doutor Miguel. E esses obreiros aceitar, balançar a cabeça. O outro pregou lá, dizendo que o câncer... Maldição no púlpito. Maldição no púlpito. E vocês, obreiros, aceitar isso, aconselhe esse menino. Isso é um menino. O Teles é um menino, aconselhe ele,
para não ter esse comportamento no púlpito da igreja, porque isso caracteriza Balaão. Ele é tão renomado, é tão, né, conceituado, é tão exigido. Por que ele não prega a verdade? Não é verdade, doutor Miguel? O que me estranha também, Eduardo, é que alguns que saíram da igreja, o que me estranha é esse comportamento. Sai elogiando, idolatrando o gestor presidente. E o gestor presidente, como resposta, os chama de canalha, traidores, endemoniados. Veja que situação, que contraste. Desigrejados, né? Desigrejados. Essa palavra, né? Veja que contraste. Então, esses homens que saem elogiando. Eu fico, poxa, por que você não sai para montar a sua igreja dizendo a verdade? Eu estou saindo por isso, por isso, por isso. Não vou ficar no local em que se idolatra um homem, porque é muita idolatria. Hoje, essas pessoas que idolatram o gestor presidente, e se pudessem, eles apagavam, eles destruíam essas pessoas que estão criticando. Entendeu, Eduardo? Então, Eduardo, eu queria que você desse uma palavra sobre esses homens que saem elogiando o comportamento. Esses homens estão certos elogiando quem os maltratou e após a saída ainda serem taxados de canalhas, de endemoniados, desigrejados. Me diz aí alguma coisa, Eduardo, sobre isso. Doutor Luiz Miguel, talvez a intenção, né, a intenção desses que saíram, talvez não tivesse tanta convicção de que o seu novo projeto iria dar certo, e saiu tecendo elogios, como quem diz assim, vou deixar a porta aberta. Agora, isso aí é... Na intenção de querer voltar. Não tinha convicção do que estava fazendo. E muitos voltaram, hein? Muitos voltaram. Voltaram. Viram, são homens que não têm segurança. Não tem segurança. Não tem segurança. Que viver sobre esse domínio, ou você acata, ou você sai. No caso das pessoas que estão criticando, ficam na igreja e apontam o dedo com autoridade para dizer, o gestor está errado. É verdade. Você não pode juntar essas duas teses na mesma situação. São opostas. Isso. Ou você endeusa o gestor e continua ali o adorando, ou você aponta os erros e pode ser reputado como rebelde, como que quiser falar. No entanto, não vai ser omisso. E esses homens saíram e estão aí, montaram suas igrejas, estão aí seguindo seus caminhos, mas alguns que estão seguindo, alguns não têm a segurança bastante e retornam, como eu conheço vários que já retornaram, para a vergonha deles próprios. Que o gestor não vai recebê-los como antes. Certamente vão ficar escanteados na igreja, servindo apenas de, eu não sei nem dizer o quê. Então, Eduardo, eu queria que você falasse sobre essa questão à luz da Bíblia. Doutor Luiz Miguel, o apóstolo São Paulo deu uma palavra. Eu gosto de me citar a Bíblia porque é nela que nós nos baseamos. O apóstolo São Paulo, ele disse, procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Esse comportamento de você, é a minha visão, esse comportamento de você sair de uma instituição, tecendo elogios, elogiando o homem, chamando-o de homem de Deus, de anjo da igreja, que aprendeu muito, que fez, e depois você dá outra palavra, né, depois em resposta às atitudes desse homem de Deus, desse anjo, né? E você contradiz tudo que você disse. Porque agora, se você não saiu calado, permaneça calado. No seu culto de doutrina, no seu companheiro, permaneça calado. Porque senão você vai desfazer. Você mentiu antes, durante e vai mentir depois. Então você não pode desfazer aquilo que você... Então, se você tinha um pensamento formado, por isso que a Bíblia diz, a palavra do crente tem que ser sim, sim, não, não. Se é homem de Deus, é. Se não é, não é. Não adianta querer tapar o sol com a peneira.
Entendeu? Isso é uma forma muito mesquinha de bajulação. E é inaceitável pela Bíblia. Que tem que ser dito, tem que ser dito. Jesus pregou o Sermão da Montanha, doutor Luiz Miguel, mas também pregou o capítulo 23 de Mateus. Ai de ti, de vós, escribas de fariseu, hipócrita, raça de víbora, sepulcros caiados, filhos da maldição, e por aí vai. Então, quer dizer, você pregar um texto sem contexto, a Bíblia tem que ser pregada na sua totalidade. E não tirar um texto para fazer uma doutrina. Depois a gente vê muitos estudos aqui no Templo Central, uns anos para cá, que fogem do contexto, né? E aproveita para trazer carapuça, para tá indireta. Isso não é comportamento de um pastor, de um ungido, de um anjo da igreja. Ou é? Se for, eu tenho que abandonar aquilo que eu creio que é a Bíblia. Qual o livro que esses homens estão lendo? A Bíblia ou outro livro qualquer aí? Não sei. O que me estranha, Eduardo, é que, diante de tudo isso, todas essas denúncias, tudo que vem acontecendo, não saiu nenhuma nota oficial da igreja dizendo para os membros, olha, houve essas denúncias, nós tomamos essa atitude, promovemos essas ações. Uma nota oficial nunca saiu. Mesmo quando a imprensa foi lá buscar aquela questão do envolvimento do gestor presidente na rachadinha, que a imprensa o foi, ele simplesmente disse que não tinha o que falar sobre aquilo, que no caso seria uma inverdade. No entanto, não saiu nenhuma nota oficial. Poderia sair uma nota oficial da igreja, o seu gestor presidente, dizer, olha, isso aqui não existe, isso aqui é dessa forma. E nenhum, porque silêncio. Apenas as denúncias, apenas algumas pessoas que ficam criticando, esses criticadores, no caso, as pessoas que denunciam, e mesmo assim, apesar de tudo isso, não sai uma nota oficial. Uma. Eu gostaria de saber por quê, Eduardo, já que você foi presbítero lá. Doutor Luiz Miguel, a gente aprende um adágio popular que diz que o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mas só que nessa atual direção é o contrário. O pau só dá em Chico, mas não dá em Francisco. Porque Francisco está aparelhado pelo poder político, pelo poder aquisitivo, pelo poder... Entende? Então, a explicação que me vem à mente é só essa. É porque ele aparelhou um sistema para se manter-se nessa bolha, né? É uma bolha. Mas Deus tem alfinete para furar essa bolha. Um dia ele sai dessa bolha. Um dia ele sai, doutor Miguel. Um simples alfinete fura a bolha. Agora eu te pergunto, Eduardo, como vai se fazer a oração do Pai Nosso a quem não perdoa? Me diga aí. Você que conhece a palavra de Deus muito mais do que eu, o que é que você pode falar sobre isso? A oração do Pai Nosso para uma pessoa que disse publicamente que não perdoa. Doutor Luiz Miguel, existe um princípio bíblico que quando você não conhece, você é perdoado independentemente do seu perdão. Mas depois que você é perdoado, que você conhece, esse perdão a você ele é condicionado ao perdão que você exerce. É o caso da misericórdia. Então, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E eu tive a infelicidade de ouvir, entre aspas, um anjo da igreja, um ungido do Senhor, dizer numa audiência que quer a condenação dos réus. E disse que não perdoa e que Deus tem limite para perdoar. Onde e com quem ele aprendeu essa doutrina? Eu lanço esse desafio. Com quem ele aprendeu essa doutrina de não perdoar? Entende? Como é que ele vai ver, ou ler, ou ensinar, ou pregar aquilo que Jesus disse? Orai pelos vossos inimigos, bendizei os vossos que vos fazem mal. Como é que ele vai pregar essa doutrina? Talvez ele não pregue, né?
Aí ele fica ocupando o tempo lá dele, ele canta lá bachura e chuta chita, como se fosse um zoológico, né? É uma língua estranha. Língua estranha. Estranha. Se o Ibama pega ele chutando chita, ele vai ver. Com outros animais, né? E graças a Deus que ele parou mais, que esse chuta-chita. Nunca mais ele falou de ser uma língua estranha, realmente. As pessoas que vê sabem que aquela é uma língua quase repetida. Decorada. Aí fica querendo impressionar com essas línguas estranhas. Não faça isso. Não. Viva a palavra, pregue a palavra, ensina a palavra, cumpra a palavra, sofra pela palavra, mas não abandone a palavra. Realmente são situações, Eduardo, que as pessoas que não são evangélicos ficam assim. Até o próprio juiz, ele diz, poxa, como é que um caso desse vem para me julgar? Caso que poderia ser resolvido lá entre vocês, vem para um julgamento de uma pessoa que não faz parte daquela sociedade, daquele convívio. Então, o próprio juiz disse isso em sua sentença. Eu te pergunto, Eduardo, é natural, no caso, eu sei que em Coríntios fala sobre isso, é natural um pastor levar seus membros às barras da justiça só para impor a sua autoridade? Doutor Luiz Miguel, veja só, a Bíblia, ela tem resposta a todas as perguntas, entende? A questão do atual gestor é que ele é muito vaidoso, ele é orgulhoso, ele não é humilde, ele não reúne essas qualificações que é essencial para um ministro do Evangelho de Cristo. Ele não reúne. Tanto é que na decisão do juiz Abri, ele disse que não viu generosidade. Um pastor que não tem generosidade, que não tem humildade, que não tem benignidade, que não tem bondade. Olha, isso nos entristece, sabe, doutor Luiz Miguel? Isso nos entristece quando o fruto do Espírito, que Paulo escreveu aos Gálatas lá, o fruto do Espírito, é recheado de amor. Recheado de amor, verdade. De bondade, de longanimidade, não é verdade? Mas também, contraponto aí, é que as obras da carne é tudo que a gente vê nessa direção. Que é o orgulho, que é a soberba, que é a inimizade. Doutor Luiz Miguel, se a gente for falar aqui sobre inimizade, o que essa atual gestão tem semeado, essa inimizade, no meio da família, que é outro tema, não vamos... Mas fica à vontade, Eduardo. É o seu momento, você pode falar. Quantos filhos, quantos irmãos não podem visitar, irmão? E descaradamente ele dizer lá que não proíbe, que não... Que, pelo amor de Deus. Eu vi uma cena, doutor Luiz Miguel, lá no juizado. Eu vi uma cena, porque o senhor sabe que o pastor Emanuel, ele trabalhou de motorista da igreja. Não tem o caso lá das velhinhas, que eu não vou nem ter esse comentário. Se quiser falar, pode falar. Mas o pastor Emanuel é muito conhecido, né? Muito. Um presbítero de grande... Ele foi motorista da igreja. Motorista da igreja. E eu vi uma cena ali no juizado, quando o pastor Manuel estávamos lá, e o Ailton chegou, né? O atual gestor chegou. E o pastor Emanuel se dirigiu a ele e disse, pastor, a paz do Senhor. Ele disse, não lhe conheço. Com essa voz, eu olhei assim, eu tremi, eu digo, um pastor dizer que não é mentira, porque ele conhece. Conhece, lógico. Descaradamente ele disse que não conhece, tá aí, irmão. Aí eu digo, meu Deus do céu, esse homem é ungido do Senhor. Se foi, eu não sei se foi, porque Saul também foi ungido, né? Mas depois perdeu a unção, tanto é que começou a procurar feiticeiras, né? Feiticeira. Exatamente. Engraçado é que ele disse que não conhecia o pastor Emanuel e também ele disse que não conhecia Sivaldo. Sivaldo chegou a ser auxiliar. E também em audiência, você viu, acho que todo mundo que assistiu o vídeo pôde ver a questão
ele se dirigia a mim e dizer que eu não tinha condições morais de lhe fazer perguntas. Fui obrigado, doutor Aubry. Doutor Aubry é um cara, um juiz extremamente tranquilo, moderado, pacificador. É verdade. É um cara, controle emocional fora de série. Fui obrigado a se dirigir a ele e dizer, olha, você respondeu as perguntas de todo mundo. Foi. E doutor Luiz Miguel está aqui como advogado dessas pessoas, dos querelados. Ele tem o direito de fazer, sim, perguntas ao senhor. Se o senhor não quiser responder, tudo bem. Mas ele vai fazer as perguntas. Eu disse, vou fazer, excelência. Vou fazer as perguntas. E aí, a tragédia na vida dele, eu posso dizer assim, no conceito de moralidade que tinha, caiu por terra, iniciando mentiras e iniciando respostas evasivas que o juiz disse que não sentiu firmeza. Isso é triste, Eduardo. Você tem um gestor presidente que tenha um conceito com a sociedade, certo? E, de repente, esse homem se destronar, cair em contradições, cair em mentiras. Realmente foi uma situação muito vexatória. Vexatória porque você não espera isso de uma pessoa que usa os púlpitos, uma pessoa que usa da palavra e pratica esse tipo de coisa, tá entendendo? Realmente foi uma coisa muito vexatória, ao meu ver, para ele, pelo conceito que ele sempre teve com a membresia, aquele homem que todos reputavam como um homem muito sério, um homem de uma idoneidade acima de qualquer suspeita, e de repente aquela imagem é desconstruída por ele próprio. Não foi ninguém. Ninguém chegou e disse, olha, ele fez isso. Não, ele próprio acabou com a sua própria imagem, que ele poderia muito bem não mentir, ser uma pessoa normal ali, não querer dizer para o juiz que Jesus teve 12 apóstolos, ele tinha 1,5 milhão. Ele não poderia dizer ao juiz que ele não perdoava, que ele queria que aqueles rapazes fossem condenados. Ele não era julgador ali. Qual era a ação dele correta? Não, olha, eu não sei, excelência, o senhor é que vai julgar, é que vai dizer se esses rapazes merecem ser condenados ou não. Eu fiz simplesmente uma acusação. Aí não cabe a mim julgar, mas ele julgou. Eu quero que eles sejam condenados. Então, a gente vê aquela mística daquele homem cair. E foi uma coisa tão natural. Não foi ninguém que veio dizer, ele próprio. Porque a Bíblia diz que pega o astuto na sua própria astutícia. Foi ali que ele caiu naquilo que ele mesmo fomentou, naquilo que ele pregou durante anos. Então, Eduardo, eu gostaria que você, ao crivo da palavra de Deus, traçasse esse perfil de pastor, esse perfil condiz com a palavra de Deus, Eduardo? Em hipótese alguma, doutor Miguel. Eu quero deixar aqui registrado também, doutor, que nós não temos raiva, nós não temos ódio, em hipótese alguma. Nós não temos. Nós temos um sentimento de compaixão, porque ainda há tempo, né? Como diz o presbítero Giovanni, ele pode ser restaurado. Eu acredito em milagres. Entende? Agora, ele tentou fazer uma manobra que a lei permite, né? De não ser ouvido como testemunha, né? Ele preferiu ser ouvido como informante, né? Aí foi o tiro no pé que ele deu, né? Tiro no pé. Porque como testemunha, ele era obrigado a falar a verdade. E como informante, ele poderia mentir. Tanto é que mentiu descaradamente. Então, a Bíblia não tem respaldo para a pessoa maquinar a mentira, premeditar, né? E praticar. Então, senhor gestor, né? Com a direção. Eu tenho dito, doutor Miguel, que ele não tem amigos. Ele não tem amigo. Porque qual amigo vê seu amigo caindo no abismo
e permite. E ainda o ajuda, o ajuda, empurrando para né? esse precipício. Então, a repreensão, como diz a palavra de Deus, ela tem um gosto amargo. Mas o final é prazeroso. É verdade. Não é verdade? Então, ele não tem amigos. Por isso que ele se deixa levar por esses sentimentos de ódio, de vingança. Entendeu? Diferentemente, nós não temos. Nós temos aconselhado ele e os amigos, que se diz amigo dele, chamá-lo para a palavra. Né? Chamá-lo para a palavra, de volta à palavra. Para que a sua alma não pereça no inferno. Né? Porque tudo que ele adquiriu aqui vai ficar, não vai levar nada. Não sei para que tanta ganância, tanta... Ele não pode dizer aquilo que Paulo disse, doutor Miguel. Aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei padecer necessidade e sei ter abundância. Em todas essas coisas estou instruído. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então esse homem ele não tem esse sentimento. Uma coisa, Eduardo, que me chamou muita atenção foi porque logo no início dessas denúncias eu tive a oportunidade de procurar o primeiro secretário. Eu fui resolver um problema na igreja, mesmo afastado da igreja, que eu estou afastado da igreja, eu não posso negar isso, estou afastado da igreja. Mesmo procurando o primeiro secretário, chegando lá e dizendo para ele: olha, você acha que isso é trabalho de homem? Você acha que esses homens frágeis teriam condições de nem ousar criticar ou fazer denúncias contra o gestor? Veja que isso não é de homens. Isso aí tem algo espiritual por trás disso aí. Ninguém está fazendo aqui nada, perseguição. Pense direito nessa palavra que eu estou te dizendo, porque a gente poderia fazer o seguinte: a gente poderia, para evitar aquela questão, aquele levante de denúncia, a gente poderia fazer uma reunião com o gestor e tentar resolver essas questões. São questões internas, são questões que poderiam ser resolvidas a nível administrativo da igreja. É dizer: pastor, preste contas. Pastor, reduza seu salário. Pastor, reduza o salário dos pastores auxiliares. Reduza. Coloque todos em um nível. Traga a igreja para a sua realidade. Deixe de adorar e endeusar mais a criatura do que o Criador. A gente pode fazer isso. Apesar de não ter voz nem ter vez, eu fiz essa sugestão ao primeiro secretário e ele disse: não, eu não vou. Eu disse: pense 1 minuto. Ele disse: eu vou pensar 1 segundo. Vocês são rebeldes. Vocês estão totalmente contrários à palavra de Deus. Tudo bem. Encerrei ali e saí. Mas ali era um momento que o pastor poderia chamar as pessoas. Pessoal, bora sentar aqui. A questão é a prestação de contas, a gente vai prestar. A questão é meu salário, eu vou reduzir. A questão é o salário do meu filho, eu vou reduzir. A questão é nepotismo na frente da igreja, eu vou tirar. Então, vamos trabalhar nesse sentido, pelo menos para as pessoas de fora ter credibilidade na nossa instituição. Verdade. Mas ele não fez isso. Tem uma ação aí de prestação de contas que, inclusive, o próprio representante da igreja disse que a igreja não tinha a obrigação de prestar conta aos seus membros. Isso é uma coisa absurda. Qual a instituição, qual a sociedade que apesar de ser uma sociedade, uma entidade religiosa, não tem a obrigação de prestar contas? Me diga. Se ela tem isenção dos tributos, tudo bem, é um direito constitucional. Mas em relação aos seus membros, sim, ela tem o direito de prestar contas daquilo que os seus membros contribuem. A gente não sabe quanto entra, o quanto de dinheiro entra, o quanto sai, nem para que foram direcionados. Inclusive, você próprio é o autor de uma ação onde você pede os contratos que a igreja paga a esse escritório que estão sendo usados para
perseguir os membros. Tentar... Estão sendo usados para esse fim. Então, você é o autor dessa ação, Eduardo. Positivo. Você é autor dessa ação. Logicamente, você procurou o escritório e moveu essa ação, porque você, como membro, você tem que saber quanto é que meu dízimo está sendo direcionado para pagar esse escritório. A gente não sabe. Então, eu espero que, com essa chegada desses contratos, a gente possa saber o quanto os irmãos estão pagando para se ajuizar contra seus próprios membros, porque são membros da igreja. São membros da igreja. Inclusive, o juiz, quando fez essa pergunta para ele, o juiz disse, se não são membros agora, mas já foram. Já foram membros. Já tiveram alguma vinculação com a igreja, por que o senhor não perdoa? Foi nesse contexto que o juiz falou. Porque é um caso tão esdrúxulo que você poderia muito bem, sentar administrativamente e resolver isso. Exatamente. Segundo Giovanni, veio de Garanhuns, ficou lá esperando ele por não sei quantas horas. Ele sempre não atende. É uma pessoa que não saiu por trás, escondido, não falou. Então, daí gerou tudo isso. Com você foi excluído sem nenhum processo administrativo formal. Era para ter, você não teve. Que direção é essa? Que gestão é essa que você não observa os estatutos? O estatuto da igreja é claro sobre isso. Qualquer desvio de conduta de membro tem que passar por uma comissão e lá se declarar que aquela pessoa vai receber uma punição. Mas, no entanto, não fizeram com você. Não fizeram com o Sivaldo. Aliás, não fizeram com ninguém. E se tem lá, eles fazem ao modo deles e ali eles julgam, já condenam e já faz tudo. Não tem aquela questão do contraditório, não existe. Então, Eduardo, eu te pergunto, em relação a essa questão, Eduardo, o que é que você diz em relação a essa postura de você eliminar um membro sem nenhuma composição de sindicância ou de uma comissão para se excluir aquele membro? Simplesmente ele exclui e pronto. O que é que você acha dessa postura diante da palavra de Deus? Um absurdo, um absurdo, doutor Luiz Miguel. Está escrito que o homem que está em honra e não tem entendimento, ele é semelhante aos animais que perecem. Está escrito, né? E Salomão disse que todo tolo tem a oportunidade de se passar por sábio, basta ficar calado. Então, tem muitas atitudes dessa atual gestão que deixa muito a desejar. Eles têm uma maneira de julgar, de fazer as coisas como se fosse um ditador, sabe? Eles escolhem quem ele vai massacrar, pisar, como ele já disse algumas vezes, né? Que ele pisa no pescoço e só solta quando dividir a cabeça do... Então, é lamentável a gente ouvir E para disciplinar, para excluir, eles têm a maior facilidade. Agora, imagina, doutor Luiz Miguel, a gente que evangeliza, sempre gostamos de evangelizar em ônibus, em trem, em praça, em vila, em tudo quanto é lugar. Eu disse, quando eu me converti ali em Comporta, tem poucas ruas, que é um bairro pequeno. E eu disse lá, um cidadão lá, pegou pela beca que eu estava evangelizando, ele muito alto e forte, ele me pegou assim, levantou-me, quase me levantava do chão, para eu parar de evangelizar. E explicava isso na minha rua. Minha mãe estava lá da janela olhando, e ela se ficou orando para aquele homem não me estourar, né? Que ele não gostava de evangélico. Aí quando ele me soltou, eu disse, eu vou pregar nessa rua, nessa outra, na outra que cruza, na outra, nessa avenida. Então, nós que temos esse prazer de evangelizar, ganhar as almas para Jesus, e a gente discipula na igreja, ensina com a vida, ensina com a palavra, e depois a gente vê pouca coisa, esses homens destroem essas almas, matam essas almas. Porque além de não dar o alimento sólido, eles dão pasto seco, em muitas congregações é pasto seco, e a gente vê a reclamação,
né, das pessoas, muitos desses presbíteros que são escalados não têm um preparo, né, e cansa os ouvidos da pessoa de ouvir tanta anedota, tanta bobagem, entendeu? E além ainda tem esses outros que disciplina, vai uma praia, vai com a família, uma praia deserta, tipo assim, uma bermuda, ou alguma, já está disciplinado, enquanto eles ficam mentindo, enganando, desviando. Aí eu não entendo, é como aquilo que eu disse, né? Pau que dá em Chico não dá em Francisco, é 2 pesos e 2 medidas. A gente vê as pessoas que possuem família de outra religião, certo? Ou até mesmo na mesma religião, do segmento evangélico, que não pode visitar seus parentes. Se visitar e a direção souber, é disciplinado, é uma coisa terrível. Até pessoas da mesma denominação, no caso a Assembleia de Deus, não pode visitar outro segmento do mesmo segmento, do mesmo nome, não pode. Isso é uma coisa isso é uma coisa que eu posso dizer assim, vergonhosa. Vergonhosa, exatamente. Porque existe céu diferente, existe esse aqui, vai para o céu porque é da Assembleia, esse aqui vai para o céu porque é da Batista. Não existe isso. Tá entendendo? Então, há um conceito muito errado, que até, eu acho que antigamente, ao iniciarmos a fé, a gente achava isso normal. A gente tinha aquele orgulho denominacional, Assembleia de Deus. Isso acabou. Isso não existe. Tu está respirando o mesmo ar que eu estou respirando, Eduardo. Tem alguma diferença? Não. A gente respira o mesmo ar, vai morrer do mesmo jeito. Para que esse orgulho, para que esse sentido de vida superior ao outro? Não existe isso. É uma coisa que, eu posso dizer assim, uma coisa vexatória para quem prega esse tipo de coisa, esse preconceito com as outras religiões. É uma coisa que totalmente diferente do que Jesus pregou. Então a gente vê hoje um evangelho esfacelado, a gente vê hoje um evangelho degradante, um evangelho divisor, um evangelho que não tem nada daquelas características que está lá nos evangelhos. Não tem nada. Tem nada. Então, é uma coisa que a gente fica triste, porque a gente gostaria de ver uma igreja isenta desse tipo de coisa, mas não, a igreja está mergulhada, entendeu? Jesus disse a João, né, que andava com ele, Jesus disse a João, e os que estavam com ele, né? Eles disseram, Senhor, tu queres que nós façamos como Elias fez? Peça fogo do céu para destruir os samaritanos, porque não nos deu pousada? E Jesus disse, eu não vim destruir as almas, eu vim para salvá-las. Nesse mesmo contexto do Evangelho, o outro discípulo, me foge o nome agora, mas ele disse, Senhor, vimos um grupo ali, que expulsa os demônios em teu nome, que faz maravilha, cura os enfermos em teu nome, mas ele não nos segue e nós lhe proibimos. O que é que Jesus disse? O que Jesus disse? Não os impeçais, deixem de fazer. Agora, há pouco tempo eles estavam no Monte da Transfiguração, pode ver o contexto, que não é isso que eu estou dizendo. Eles estavam no pé do monte, um pai trouxe um filho que era possesso de demônio, e para que os discípulos expulsassem o demônio daquele menino, e eles não puderam, e ficavam discutindo com o pai do menino. Está lá escrito, quando Jesus desce do monte, Jesus diz, por que você está discutindo? Aí o pai do menino disse, não, porque eu trouxe esse menino aqui para os teus discípulos expulsar os demônios dele, salvar e tal, e eles não puderam. Agora, no meio do caminho, discutiam entre eles para ver quem era o maior. Aí, quer dizer, fica discutindo para ver quem é o maior, fica discutindo para sentimento de vingança para queimar os samaritanos, fica com sentimento de inveja, porque nem faz a obra nem deixa os outros fazer, né? Porque expulsava demônio lá. Agora, nem faz nem deixa, mas tem esse sentimento de grandeza. Quando Jesus ensinou que quem quer ser o maior, que seja o menor. Que Jesus não veio para ser servido, mas para servir. Então eles não querem, eles querem ser servidos. Principalmente com muito dízimo e com muita oferta. Eu ontem entrevistei aqui
Eduardo, o Anthony. Anthony é um homem Conheço. que é sequelado de AVC, anda com sua bengala, e o gestor, ele falando para o juiz, disse 5 pessoas segurando faixa, 5 que não tinham nem força para segurar aquelas faixas. Ele menosprezou a situação de deficiência de Sivaldo. No caso, você tem 49 quilos, você me disse agora. E aquele homem franzino ali segurando aquela faixa. Aquele homem com aquela bengala segurando a faixa. No entanto, aquelas pessoas estavam ali como leprosos para ele. O menosprezo pela condição física. No entanto, veja aí o protesto em que redundou. Redundou em tudo isso, todas essas denúncias. Quer dizer que se essas pessoas não denunciassem, ninguém iria denunciar. Não ia saber, né? Não ia saber. E outra coisa, não tem um que venha porque crítica. Qualquer homem público tem que receber. Ninguém está isento de críticas. Qualquer gestor. Se a igreja ela é uma entidade que tem a isenção do poder público, quem a dirige também é um homem público. Então, ele tem que ter o devido controle de receber as críticas e responder. Exatamente. Como qualquer gestor. Isso é natural em qualquer sociedade. Você criticar. O presidente da República é criticado, os políticos são criticados, todos podem ser criticados naquele exercício natural do seu direito de se expressar. Como aqui o Pode Expressar é bem claro sobre isso. Você tem que se expressar dentro daquele limite. E na sentença o juiz deixou isso bem claro, que eram críticas. Críticas, você não pode penalizar as críticas. Como é que você vai penalizar a crítica? Como é que um ser humano não pode ser criticado? Eu adoro quando eu sou criticado, Eduardo, porque a pessoa diz, olha, tu está fazendo isso errado mesmo, faço não, siga assim não. Eu gosto, porque, poxa, eu estou sabendo, eu estou fazendo errado e vou tentar mudar. É verdade. Isso é uma coisa natural do ser humano, mas a gente tem um gestor com tanto orgulho, com tanta vaidade, que não admite críticas. E ele entrou com um processo exatamente por conta disso. Doutor Luiz Miguel, veja só. Vamos voltar à Bíblia, né? A Bíblia diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores. Eles gostam muito. Mas vamos observar o que é que o escritor diz. Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então são 3 coisas, a palavra, a fé e a maneira de viver. Por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, ele disse assim: portai-vos de modo que não deis escândalo, Muito nem forte. à igreja, nem aos gentios e nem aos judeus. Olha aí. Então, comportamento tem a ver com comportamento. Quem lida com a palavra tem que ter cuidado, porque Paulo disse: eu subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, de alguma maneira não venha ficar reprovado. Então, Palavra nós bonita. que pregamos, temos que ter cuidado tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Exatamente. Mas tem pessoas que querem cuidar só da doutrina, mas não tem que cuidar de si mesmo. É uma parte muito importante para o pregador. Eu gostaria muito de ser um pregador, mas, infelizmente, a vida me trouxe para outra via. Então, Eduardo, eu quero te agradecer, Eduardo, imensamente, por você comparecer aqui nesse momento, tá certo? E gostaria que você fizesse as suas considerações finais para a gente ir para os finais da nossa entrevista. Doutor Luiz Miguel, eu quero agradecer a oportunidade de estar, aqui nesse momento e quero deixar uma palavra para os combatentes. Agora. Eu quero aproveitar e deixar uma palavra para os combatentes. Não desistam, A vossa obra tem uma recompensa, Deus é justo e fiel. Sabemos que tudo que a gente fala e o que a gente faz, estamos sendo observados por um tribunal divino. Verdade.
Então, nós não temos nada contra a pessoa, nem contra a instituição. O que nós temos aqui é contra os desvios de conduta, que não condiz com um cristão. Então, doutor Luiz Miguel, muito obrigado por essa oportunidade. E tantas outras que se faça necessário, estaremos aqui. Com certeza, Eduardo, você vai vir outras vezes, logicamente. Eu queria agradecer ao nosso público, ou pessoas inscritas no canal, que se inscrevam, quem não ainda é inscrito, e também dê o like, para que aumente essa visibilidade e seja compartilhado com outras pessoas, porque meu intento aqui não é só falar da parte religiosa, eu vou trazer também aqui padres, eu vou trazer advogados, eu vou trazer várias pessoas, até para um papo geral, genérico, independentemente de religião, certo? Vai ser um canal de informações. Eu quero agradecer a todos que assistiram a entrevista com o nosso amado irmão Eduardo Cândido, um homem que tem combatido essa questão dos desvios de conduta da administração da Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco. E uma boa tarde a todos aí, agradeço imensamente, de coração.